Oi, pessoal! Nesse vídeo a gente vai falar sobre como calcular volumes utilizando integral dupla. E o sistema de coordenadas que a gente vai utilizar é o sistema de coordenadas cartesianas. Então, a gente pode lembrar primeiro que quando eu tenho uma função de duas variáveis que é positiva, ou maior, igual a zero em uma certa região de integração R, então o volume dessa região a gente pode calcular utilizando essa expressão aqui. Bom, então como a gente vai fazer neste exemplo? O exemplo diz o seguinte: determine o volume do sólido limitado entre z igual a 4 menos y ao quadrado e o retângulo R 0,3 cartesiano 0,2. Esse retângulo R, quando escrito nessa notação, a gente já sabe, né, que ele está no plano XY e significa que os valores de x estão entre 0 e 3. Então, esse primeiro intervalinho aqui se refere ao x e esse segundo intervalo se refere ao y. Então, se eu for representar somente um retângulo R, significa que x varia de 0 a 3 e que y varia de 0 a 2. Então, esse meu retângulo R é essa região aqui do plano R2. Se eu quero fazer mais ou menos um esboço desse sólido que está pedindo para a gente calcular o volume, eu vou representá-lo no R3. Então, esse meu retângulo, agora, ele vai estar aqui, nesse plano XY aqui. Então, o x vai até o 3. Vou marcar aqui até o 3. E o y vai até o 2. Vou colocar o 2 aqui na parte superior para ficar mais bonito. Além disso, eu tenho essa superfície aqui, que está indicada como z igual a 4 menos y ao quadrado. Se eu estivesse somente no plano zy, essa aqui seria a equação de uma parábola, côncava para baixo, passando no z igual a 4, e as raízes aqui seriam mais e menos 2. Basta eu igualar a zero aqui, né? Ficaria com y ao quadrado igual a 4 e y igual a mais ou menos 2. Então, se eu estivesse somente no plano ZY, esta seria uma parábola que passa aqui no z igual a 4 e chega no y igual a 2 aqui, porque é a raiz. Por que eu só vou desenhar esse pedaço? Porque como eu estou interessada na superfície que está acima desse retângulo, não toda a região que ela cobre no espaço. Mas isso a gente não está falando somente do plano ZY, a gente está falando do R3, né? Então, é como se essa minha parábola que eu acabei de indicar aqui, essa aqui, a z igual a 4 menos y ao quadrado, se movesse para frente, ela está livre. Por que para frente? Porque eu estou querendo cobrir esse retângulo R aqui no plano XY. Então, se eu movimento essa parábola em cima desse retângulo R, eu chego numa região mais ou menos como essa que eu estou esboçando aqui. Então, eu fico com essa espécie de cilindro parabólico, né? Então, o que essa expressão aqui calcula é o volume da região acima do plano z igual a zero, abaixo dessa superfície aqui, dentro desse retângulo R. Então, nós anotamos assim: esse retângulo R aqui, tanto faz como a região de integração é retangular, a ordem de integração não interfere, né? Então, x varia de 0 a 3, y varia de 0 a 2, e a função que limita superiormente a região é a função 4 menos y ao quadrado. Então, esse z aqui, ele faz o papel da minha função f de xy. Agora, o que eu preciso fazer para determinar o volume é resolver essa integral. Para resolver essa integral, a gente primeiro calcula a integral de dentro, né? A mais interna e depois a mais externa. Então, em relação a y, a integral de 4 é 4y, e a integral de y ao quadrado é y ao cubo sobre 3. E a variação de y de 0 a 2. Então, eu aplico o teorema fundamental do cálculo e depois integro novamente. Ficamos com integral de 0 a 3, 4 vezes 2 menos 2 ao cubo sobre 3, menos, agora é o menos do teorema fundamental do cálculo, 4 vezes 0 menos 0 ao cubo sobre 3.
e depois eu vou integrar em relação a x. Notem que essa parcela aqui, toda ela, não contribui, porque eu tenho uma expressão que envolve zero, né? 4 vezes zero é zero, e zero ao cubo também é zero. Então, nós ficamos com a integral de 0 a 3 de 8 menos 8 terços em relação a x. 8 menos 8 terços é igual... Posso fazer MMC aqui, se achar melhor, então, vamos lá. 3 vezes 8, 24, menos 8 dx, integral de 0 a 3 de 16 terços dx. Agora, eu vou integrar essa constante em relação a x. Integral de uma constante é 16 terços x. X variando de 0 a 3. Aplico o teorema fundamental do cálculo mais uma vez, substituindo no extremo superior, menos a substituição no extremo inferior. Novamente, como o extremo inferior é zero, então essa parte aqui não contribui. E nós ficamos aqui, podemos cancelar o 3 com o 3, né? 16. Como a gente está calculando o volume de uma certa região aqui, é usual no resultado final a gente indicar esse 16 como sendo 16 unidades de volume. Então é isso, pessoal. Até a próxima.